E se isso custa meu trabalho, azar. E se isso custa meu trabalho, azar. E se isso custa meu trabalho, azar. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês nesse domingão muita informação sobre o Mengão queridão, que afinal de contas é a nossa grande paixão, atérrimo. Olha, eu vou falar nesse vídeo aqui sobre uma situação envolvendo Lucas Paquetá e o West Ham, que pode ter feito com que Flamengo tenha mais dificuldade para tentar a contratação do jogador e ter acabado com qualquer tipo de benevolência que o West Ham poderia ter nessa negociação que pode vir a acontecer. Vocês sabem que na terça-feira da semana passada nós tivemos uma reunião entre alguns representantes do Paquetá e o José Boto no Ninho do Urubu. Também quero falar para vocês sobre a renovação contratual do Eric Pulgar, uma situação que o Flamengo já deveria ter tomado ciência e resolvido há muito tempo, mas que só agora o Mengão queridão está resolvendo. Bom, eu sou o Fabrício Lopes, peço para que você se inscreva no nosso canal, o YouTube não te cobra absolutamente nada para você se inscrever aqui, então se inscreva. Estou na minha 11ª temporada cobrindo o Flamengo e espero ficar outras tantas aqui, mas para que isso aconteça, eu preciso que você se inscreva, que você recomende o nosso canal para novos flamenguistas conhecerem e se inscreverem. Curta, porque é importante seu like para o YouTube poder nos recomendar fora da nossa bolha. Comenta. E sempre que comentar, coloca o nome da sua cidade e do seu estado, para a gente poder se conhecer melhor e eu medir a opinião de quem está numa região, da opinião de quem está em outra região e ver se há uma uniformidade de pensamentos ou se, dependendo do local que você estiver, vai fazer diferença a sua opinião. Quer ver só? Já começa me contando o seguinte. O jogo de ontem não foi um jogo bacana, foi 0-0, o Flamengo não jogou do jeito que a gente esperava que jogasse, mas para vocês, esse jogo de ontem tem muita importância mesmo? Ou é só mais um jogo de Campeonato Carioca? Afinal de contas, com esse resultado, o Fluminense ficou numa situação horrorosa, praticamente eliminado das semifinais do Carioca. E nós estamos ali, dentro do G4, e devemos terminar ainda dentro do G4. Sobre o Carioca, o Felipe Luiz deu uma declaração muito interessante ontem que eu queria colocar aqui para vocês. Espia só. Tentam marcar e fazem bem. Não é fácil jogar contra o Fluminense, que não tem nunca o peso do Flamengo de ter que dominar o jogo, de ter que se impor e tudo mais. Então sempre é mais fácil destruir do que construir, né? Então fizeram bem, fizeram uma grande marcação, anularam bastante os nossos meio-campistas. Mas mesmo assim, acredito que as chances mais claras foram nossas. A maior parte do volume do controle do jogo foi nosso. Eu não lembro de uma chance assim clara deles. E é só o primeiro dos jogos contra o Fluminense que nós vamos ter durante o ano, que vão ser vários jogos contra eles. Então, como eu falei, nunca é fácil. Valorizo bastante o esforço dos meus jogadores e tudo que aconteceu durante o jogo. As adaptações, as mudanças e tudo que eu pedi eles fizeram. E principalmente é isso, até o final do jogo todo mundo correndo e todo mundo se entregando, nunca ninguém fazendo algo que não deveria fazer, fazendo algo por sua conta, assim, não, todo mundo pensando na equipe. Isso pra mim é o que mais importa. E pro torcedor pode ser que realmente seja um jogo mais chato, pro 0-0, mas muito influenciado, né, por alguns fatores externos, o calor, não gosto de dar desculpa, mas é verdade, muito quente, a bola, campo duro e fica um jogo mais, perde um pouco de intensidade. O jogo à noite sempre é mais intenso, o frio é mais intenso ainda, isso é um fato do futebol, mas não é desculpa do nosso time não ter feito a mesma coisa que vinha fazendo nos outros jogos. E sobre o Luiz Araújo, um cara que teve uma lesão seríssima no joelho, tá tendo minutos cada vez mais, teve 60 minutos no outro dia, estamos tentando controlar a carga desses jogadores para eles não fazerem 2 jogos seguidos, como o Ayrton teve que fazer hoje, o Everton teve que fazer hoje, inevitavelmente alguns vão ter que fazer, mas nosso principal objetivo é cuidar e mimar esses jogadores, principalmente esses jogadores que vieram de lesão para poder chegar bem no Brasileiro. Eu já falei, eu falo 1, 2, 3 e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. Eu vou pensar mais pra frente, vou querer ganhar o Carioca. Não vai servir de desculpa pra nada, porque com o time que eu sempre falo, com jogadores que vão jogar mais do que suficiente pra poder ganhar.
Olha, pessoal, eu sei que muitas pessoas queriam ter vencido o jogo ontem, que enxergam o Carioca como o primeiro dos últimos grandes campeonatos que o Flamengo vai disputar, mas nessa eu tô fechado com o Filipinho, tá? Tô fechado com o Felipe Luiz, para mim ele tá coberto de razão, não tem que forçar os jogadores agora, tem que esperar para poder jogar Brasileiro, Libertadores, daqui a pouco o Carioca acaba e ninguém tá ligando para ele, mas a Libertadores fica na história, o Campeonato Brasileiro fica na história. Então, calma, é como ele disse, ele não quer perder o Carioca, mas não vai matar ninguém no Campeonato Carioca também. Vai dosar. Gente, lembra das primeiras rodadas do Flamengo? A gente chegou a estar na 11ª colocação. E hoje a gente é segundo, na pior das hipóteses, terceiro colocado na fase de classificação. O que vai valer mesmo é quando a gente entrar nos mata-matas. E aí a gente começar a se resolver para poder ser campeão carioca. Não tem nada perdido. Eu acho que o domingo tem que ser mais agradável do que desagradável para os flamenguistas, porque afinal de contas foi só um empate num clássico. Jogando mal pra caraca, mas foi só um empate num clássico. Concordam comigo ou não? Coloquem aí nos comentários se vocês concordam comigo e com o técnico Felipe Luiz. Bom, agora bora falar um pouquinho sobre a renovação do Eric Pulgar e na sequência vamos falar do que está acontecendo na Inglaterra por conta da reunião de representantes do Lucas Paquetá com o José Boto, tá? Bom, primeiro, sobre a renovação do Eric Pulgar, o Eric tinha uma insatisfação muito grande com a diretoria anterior porque não o valorizou durante o período que lá esteve. Inclusive ontem, o presidente Rodolfo Landim montou uma comitiva para ir assistir o Flamengo no Maracanã. Estava ele, Marcos Bodan, que é primo dele e que era o responsável por estar fazendo o projeto do estádio, e estava também o Diogo Lemos, seu fiel escudeiro, claro, com a esposa dele também. Assistiram um jogo lá e tudo mais, e já me deu até um calafrio assim, de pensar que pode começar uma aproximação ali para o retorno dele ao Flamengo. Mas, enfim, essa gestão do Rodolfo Landim não valorizou o Eric Pulgar, apesar de terem acertado em terem contratado ele. E o Eric ficou muito reticente com essa situação de renovar com o Flamengo. Só que o Felipe Luiz vem dando algumas declarações que massagearam o ego do Pulgar. E o volante agora já deu carta branca para os seus agentes poderem negociar uma renovação contratual. Mas não vai ser tão simples assim essa renovação contratual, não. Vai ser uma renovação contratual em que o Flamengo vai ter que se esforçar muito para poder fazer com que o Eric Pulgar entenda que ele é essencial à equipe rubro-negra. O tempo de contrato não dá para fazer muita coisa, são 2 anos. O Eric Pulgar é chileno. E jogadores estrangeiros, você não pode fazer uma renovação de 3, 4, 5 anos. É no máximo 2 anos, aí depois tem que fazer de novo uma renovação, que não é a mesma coisa do Arrascaeta mais. O Arrascaeta já tem cidadania brasileira. Então, com o Arrasca, na hora que chegar na renovação do uruguaio, aí o Flamengo vai poder fazer uma renovação de 3, 4, 5 anos, porque ele já tem cidadania brasileira. Até abriu uma doceria aqui no Brasil e tudo mais. Com o Eric Pulgar, não, ele é chileno, ele não tem cidadania brasileira. Então, o tempo de contrato, ele já vem meio que pré-estabelecido, são 2 anos. O que pode ser feito é assim, o contrato dele termina no meio do ano que vem. Então, ele renova o contrato agora, ganha o valor que ele está pleiteando com o Flamengo a partir de agora, mas o novo contrato só entra em vigor a partir do término do outro. Então, daria 2 anos e meio. Estão entendendo como é que poderia ser formulado? Contratos com jogadores estrangeiros só de 2 em 2 anos. E é justamente no pleitear salarial é que a coisa deve agarrar um pouquinho. Por quê? A ideia da nova gestão, capitaneada pelo PAP, passando pelo departamento financeiro, chegando no Boto, é diminuir os custos da folha de pagamento. E o que o Eric Pulgar quer agora, e do meu ponto de vista, merecidamente, é uma valorização salarial, uma vez que ele não está no panteão dos maiores salários do Flamengo. Outro dia eu falei o salário baixo do Eric Pulgar aqui, algumas pessoas falaram que não, que era assim, engraçado. Eu estou falando de salário, aquele que vai para a CLT. Eu não estou falando de direitos de imagem. Todo jogador, se você somar os direitos de imagem, o salário fica maiorzão, fica grandãozão. Mas o salário em CLT do Eric Pulgar é menor do que o do Alan. E se a gente colocar também os direitos de imagem, o Alan ganha muito mais do que o Eric Pulgar. Então, a intenção do Eric Pulgar nesse momento é estar na primeira prateleira de salários do Flamengo, junto com o Bruno Henrique, que está sozinho nessa prateleira até agora, mas que daqui a pouquinho vai receber a companhia do Gerson,
porque o Flamengo, mesmo antes do Marcão gritar pelo filho, o Flamengo já tinha a intenção de renovar com ele, e do Arrascaeta também. Então eles ficariam no topo dos maiores salários do Flamengo, e é lá que o Eric Pulgar quer estar também. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses com relação ao Marcão e ao Gerson, tá? O Gerson, desde que voltou daquela lesão nos rins que ele teve o ano passado, ele voltou muito bem. Voltou um outro jogador com outra cabeça. E a torcida estava pegando o Gerson no colo, estava tratando o Gerson como um verdadeiro maestro e estava tudo bem. O Marcão veio e deu aquela declaração que eu já repliquei aqui para vocês, repliquei também lá no nosso canal Central do Fla, e aí tudo mudou. Por causa de uma partida ruim do Gerson ontem, a maioria das pessoas nas redes sociais já começaram a chamar o Gerson de mascarado, de perninha, e já começou aquela animosidade que havia anteriormente ao Gerson e que há muito a gente não via desde o problema nos rins que ele teve e ele voltou jogando muita bola. Então vejam bem como a estratégia de um empresário pode minar toda uma situação construída pelo seu cliente. O pai do Gerson conseguiu atrair para ele, para o Gerson, uma animosidade que há muito tempo não se via. Na verdade, o pai do Gerson merece ganhar o prêmio de empresário do ano, vocês concordam comigo? Mas voltando para o Eric Pulgar, como a meta da diretoria é baixar os valores da folha de pagamento e não aumentar, parece que a negociação entre as partes vai render. O Flamengo não está disposto a perder o Eric Pulgar, mas estaria disposto a fazer composições para que ele pudesse ganhar um salário melhor, que é o que o Eric Pulgar quer. O Eric Pulgar ele quer equilibrar custo e benefício, coisa que hoje ele vê que está em falta para ele no Flamengo. Ele tem mais benefício do que custo. Ainda mais usando as declarações do Felipe Luiz, volante nível Barcelona. Se a gente perder o Pulgar, vamos achar outro Pulgar onde? Ou seja, foi bom o Felipe Luiz massagear o ego do Eric Pulgar, mas tem dois lados dessa moeda. No que você massageia o ego, o jogador se sentiu querido e passou a querer a renovação, coisa que ele não queria. Só que aí ele pode usar as declarações do Felipe Luiz para dizer, tá vendo? Meu treinador falou que eu sou nível Barcelona, então eu tenho que ganhar nível Barcelona. E aí é que vai ter essa negociação, porque o Flamengo espera poder oferecer ao Eric Pulgar um bom salário com composições. Tipo aquelas metas. Jogou tantos jogos consecutivos, aumenta mais um percentual aqui, marcou gol, aumenta mais um percentual aqui lá, e parece que desse jeito o Fernando Vesazovic, que é o empresário do Pulgar, não vai aceitar. Então, a negociação ainda está em andamento, deve seguir um pouquinho com um cedendo de um lado, um do outro, e deve acontecer. Mas ainda estamos longe de um desfecho para a renovação do Eric Pulgar. O que vocês acham sobre o pai do Gerson, as declarações dele, sobre a torcida começar a pegar no pé do Gerson, sobre essa situação do Eric Pulgar, querer uma valorização para ganhar o mesmo tanto que os grandes jogadores do Flamengo também ganham? Coloquem aqui nos comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre todos os tópicos que a gente coloca aqui. Mas, mais uma vez, eu venho a lembrá-los. Não se esqueçam de se inscreverem. É fundamental você se inscrever no nosso canal. Rimou de novo. Bom, vamos lá falar de Lucas Paquetá então, né, pessoal? Nesse domingão cheio de informações sobre o Flamengo. O West Ham sempre deu todo o apoio ao Lucas Paquetá. Sempre. Os caras sempre estiveram do lado do Paquetá, não quiseram emprestar o Paquetá para nenhuma equipe, seja da América do Sul ou lá da Europa. Todas as declarações de dirigentes do West Ham sobre esse envolvimento, suposto envolvimento do Paquetá com casa de apostas, foram sempre favoráveis ao atleta. Quando o atleta esteve muito em baixa e a torcida exigia sua saída, a diretoria, junto com o antigo treinador, Júlio Lopetegui, seguraram ele lá. O treinador novo chegou e a missão que o West Ham deu para ele foi de tentar recuperar o Lucas Paquetá. E aí o treinador muda ele de posição. O Paquetá, que estava jogando meio de campo, passa a jogar como um 9, um centroavante, desanda a fazer gols, fica importante. Ou seja, o West Ham deu todas as condições psicológicas, todo o apoio técnico de infraestrutura para o Paquetá viver esse momento difícil com mais tranquilidade. Todo o apoio foi dado pelo West Ham ao meia ex-Flamengo. Essa semana, a gente trouxe a notícia, nós e outros veículos de comunicação, primeiro foi o Vene Casagrande, é verdade,
que houve uma reunião do Zé Boto com parte do staff do Lucas Paquetá. E aí vocês têm que entender o seguinte, pessoal, os jogadores grandes, eles têm vários representantes, tá? Às vezes um representante nem sabe o que o outro está fazendo. Muitas vezes o jogador também não sabe. Eles assinam um contrato com o atleta e aí eles tentam fazer a carreira do atleta ser cada vez melhor. E eles não precisam contar para o atleta isso. Eles podem oferecer ao atleta um clube ou outro e se for bom e vantajoso, aí eles chegam para o atleta, olha, eu consegui assim uma estrutura assado, esse valor aqui, vamos para lá. Se o atleta falar, pode negociar, aí dá andamento nas negociações. Se o atleta falar que não, aí o cara tem que ir aonde ele está, falando, não, realmente eu conversei com ele lá, não é o melhor momento. Vocês estão me entendendo? Tem jogador que tem 5, 6 representantes. Tem jogador que tem representante no Brasil, tem representante na Europa, tem representante na Ásia, sabe? Tentando fazer os negócios ali e muitas vezes eles nem conversam entre si. Não sei se foi o caso do Lucas Paquetá desta vez. Se foi um representante que não tinha diretamente o aval do Paquetá, que veio aqui no Ninho do Urubu, ou se veio com aval. O fato, pessoal, é que essa situação caiu muito mal lá no West Ham. O West Ham foi pego de surpresa. Porque como o West Ham apoiou demais o Lucas Paquetá, o West Ham esperava que qualquer passo na carreira do jogador fosse comunicado primeiro a eles. E nesse caso, tudo foi feito sem, pelo menos, pelo que eu apurei e pelo que fala a imprensa inglesa, sem o consentimento do West Ham. Paquetá, o staff veio, ofereceu o Paquetá, se acertou em algumas diretrizes com o Zé Boto e ninguém comunicou nada ao West Ham. O West Ham meio que se sentiu traído com essa situação do Paquetá e é por isso que no início do vídeo eu disse que a benevolência que o West Ham poderia ter para com o Flamengo e com o Lucas Paquetá acabou, niente, não existe mais. Agora o West Ham já estipulou, aconteça o que acontecer no julgamento em março, eles querem 20 milhões de libras ou 25 milhões de euros para liberar o atleta. Não vai ter conversa. Neste momento, o West Ham não vai ter conversa, ele não quer conversa mais. É 20 milhões de libras ou 25 de euros para tirar o Paquetá de lá. Ah, ele foi punido. Vai ficar. Pelo menos nesse primeiro momento. É claro que o José Boto pode contornar a situação, pode ligar para os caras, conversar com os Hammers e tentar ver se o negócio muda. Mas hoje a situação ficou ruim por tudo ter sido feito aparentemente por debaixo dos panos. E aí há um distanciamento do clube com o clube inglês, do Flamengo com o West Ham. Não do Flamengo com o Paquetá, do Flamengo com o West Ham. Ou o Flamengo paga essa bagatela de 25 milhões de euros, ou o Flamengo vai ter que costurar toda uma amizade com o West Ham, explicar que não foi bem assim, que foi assado, desse jeito. O ponto disso tudo é que realmente há intenção de 2 das 3 partes de resolverem a favor do Flamengo. Paquetá e Flamengo, e do outro lado, agora, eles vão ter que conversar, e muito bem conversado com o West Ham. O que vocês acham? Paquetá pode ser o cara do Flamengo esse ano? Paquetá e Jorginho no Flamengo, Gerson e Arrascaeta, De La Cruz e Eric Pulgar. Como montar esse meio de campo rubro-negro? Opinem. De qualquer maneira, será um baita de um elenco se o Flamengo conseguir essas 2 contratações de Jorginho com Paquetá. Aliás, com Jorginho, tá tudo certinho. O problema é o Mikel Arteta, que fica buzuzu no ouvido do Jorginho e, por algum motivo, o Jorginho dá ouvidos ao Arteta. Contei para vocês que o lance todo é a proposta agora do Arteta de, no final da carreira do Jorginho, se ele aceitar mais um ano de renovação, ele viria a ser imediato dele como auxiliar técnico à beira do gramado, que é o sonho que o Jorginho tem. Curta, comenta, compartilha, mas não esqueçam de se inscreverem, por favor. A gente precisa da sua inscrição para continuarmos ativos aqui no YouTube. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Olha, assistam o vídeo que eu fiz ontem. Vou colocar ele aqui no cantinho para vocês verem, mas assistam, porque ali tem uma pancada de comentários que eu fiz sobre o jogo de ontem e que eu queria a sua interação. É importante para mim você assistir lá e comentar. Valeu? Tamo juntos. Fiquem com Deus. Bom domingo, gente. Saudações rubro-negra.